Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso momento de oração, e te convido agora a você pegar a sua Bíblia, tomar nas mãos e ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no Salmos 37, versículo 23. Se você puder, acompanhe comigo essa leitura. Se você não puder, não tem importância. Esse texto vai ficar, a referência dele, anotada aqui na descrição do vídeo para a sua conferência. Então, vamos ao texto, vamos ver o que o Senhor nos diz hoje. Salmo 37, verso 23. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Que promessa gloriosa que Deus tem para nós. Mas eu quero chamar a sua atenção para dois pontos importantes aqui desse texto. Primeiro, que ele fala do homem bom, e depois ele fala do justo. Porém, a Bíblia fala assim que não há um justo sequer, que ninguém é bom o suficiente. Então, como que nós podemos lidar com essa promessa, considerando que nós pecamos, e segundo está ali em a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Como que eu posso entrar debaixo dessa promessa se esses outros pontos são verdades? No fato de que eu não sou justo por mim mesmo e sequer sou bom por mim mesmo. Então nós precisamos da intervenção de Deus. É aí que entra o favor e a graça de Deus em Cristo Jesus. Porque o Senhor, quando Ele toma sobre si os nossos pecados, toma sobre si as nossas dores, quando Ele toma sobre si a responsabilidade por perdoar os nossos pecados, nesse momento, Ele está nos justificando. Jesus é aquele que nos justifica, é aquele que faz com que a nossa vida seja justificada diante de Deus. É o perdão que Deus nos concede. E isso nós exercemos pela fé no sacrifício do Senhor ali na cruz. É quando nós somos transformados em justos. E agora, e quando é que nós somos transformados em bons? O que é ser bom aos olhos de Deus? Na verdade, a palavra de Deus nos exorta a andarmos com fé e vivermos uma vida piedosa de fé na presença de Deus, quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, quando a nossa jornada é uma jornada de fé e de dependência em Deus. Não, aqui o texto não requer apenas que nós sejamos cumpridores da lei. Talvez no Velho Testamento houvesse uma referência para isso, mas ainda assim ninguém conseguiria suprir nem alcançar todas as exigências da lei para ser considerado justo. Mas sempre foi Deus quem nos justificou. Sempre foi o Senhor, a presença de Deus na nossa vida é que faz com que algo de bom possa partir de nós. Ou seja, tanto a nossa justiça quanto a nossa bondade, elas provêm do favor de Deus, da presença de Deus na nossa vida. Quando nós temos a nossa vida completamente entregues ao Senhor, nós podemos sim ter atos de justiça e de bondade que são genuínos, desinteressados, apenas buscando que o outro seja abençoado. Esse é o papel do cristão, esse é o chamado que Deus tem para a nossa vida, que nós sejamos dependentes de Deus, que sejamos perdoados por Ele e andemos nessa fé. Essa é a forma que nós podemos estar debaixo dessas promessas. E aí sim, porque o Senhor firma os passos do homem bom, porque nós confiamos nele, a nossa jornada, o nosso caminho, tudo nós colocamos ali nas mãos do Senhor e aguardamos a sua resposta. E a palavra fala que mesmo que nós venhamos cair, nós não ficaremos prostrados. O Senhor vai nos levantar, o Senhor vai nos dar graça, favor, e nós não seremos envergonhados ao longo da jornada. Também ele está dizendo que não nos faltará nada. Deus promete em sua palavra que nós seremos supridos em todas as nossas necessidades.
Mas há promessas ainda além dessa, em que Deus deseja que nós tenhamos uma vida abundante. Deus não te criou para ter uma vida de derrotas, Deus não criou você para ter uma vida sofrida e totalmente entregue ao fracasso. Muito pelo contrário. Deus nos criou para termos uma vida vitoriosa, uma vida plena, independente das circunstâncias. Nós, quando caminhamos com fé, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos essa convicção de que Ele guia os nossos passos. Ele que nos impede de que fiquemos prostrados, derrotados ao longo do caminho. Ele é quem provê essa palavra que diz assim, olha, nunca vi um justo desamparado, o Senhor nunca te desamparará, e nem a sua descendência. Ou seja, Deus tem provisão para a sua vida, e Deus tem provisão para os seus filhos, Deus tem provisão para os seus netos, por causa do temor de Deus que existe na sua vida. A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você caminha numa vida reta, com sabedoria diante de Deus, uma vida que espelha o propósito de Deus, que se assemelha ao favor de Deus em Cristo Jesus, é uma vida que vai estar realmente sendo alinhada com esta promessa. E talvez você pense assim, mas isso é muito difícil, ninguém consegue. Não, só vai conseguir se o Espírito de Deus te ajudar. Só vai conseguir se o Senhor te conduzir. Então, qual que é o resumo que nós podemos fazer dessa palavra? Que aquele que te abençoa é o mesmo que te capacita para ser abençoado. Aquele que te dá a provisão é o mesmo que te capacita e que te coloca nas suas mãos a provisão para que você desfrute dela. Não é a força do seu braço, não é a sua inteligência, não é a sua capacidade, porque todas essas coisas vêm das mãos de Deus para você. Ou seja, você é agraciado, você é favorecido. Você só precisa agora colocar as coisas nos devidos lugares. Aquilo que pertence a Deus é aquilo que Ele entrega. Ou seja, Ele mesmo te prepara, Ele te capacita, te dota de dons e habilidades. Ele provê para você a maneira de você realizar isso. E Ele que abençoa a sua vida, a sua descendência, te guarda, te dá livramentos, te dá provisão e te conduz por um plano reto que Ele tem para a sua vida. Deus é maravilhoso. Ele faz a obra completa. Nós só precisamos reconhecer isso e nos colocar na dependência dEle a cada dia. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Nós cremos, Pai, absolutamente, que essa palavra é uma verdade para nós. O Senhor diz aqui, nós vamos colocar diante do Senhor essa promessa, crendo e reivindicando o Senhor, que diz que o Senhor firma os passos dos justos, e o Senhor agrada do nosso caminho, e o Senhor não nos deixa prostrado caso nós venhamos cair. Também a palavra do Senhor está dizendo aqui, Pai querido, que o Senhor jamais vai deixar um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós cremos, confiamos nessa promessa, e eu declaro, Pai, essa promessa de vida sobre todos esses que estão comigo até agora aqui, que têm acreditado, recebido como verdade o Teu Evangelho, a Tua palavra e as Tuas promessas, em nome de Jesus. Receba aí essas verdades na sua vida. Tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e nós continuamos aqui, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.